E agora a gente vai de 8 em ponto. Neste mês de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 27 anos em vigor no Brasil. Uma lei considerada moderna que garante uma série de direitos para essa parcela importante da população brasileira. Mas será que o ECA, como ele é conhecido, é aplicado em toda a sua plenitude? É uma lei que só serve para defender menores infratores, como muita gente fala? Pois é, são questões que o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB aqui do Estado, Enio Gentil-Vieira, está aqui para debater com a gente, ele que é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Doutor, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, 27 anos de estatuto, é uma lei avançada, uma lei moderna, porque pela primeira vez se legislou especificamente para essa parcela da população, coisa que antes não existia, não é? Não. As legislações anteriores, né, ao Estatuto, eram legislações mais operacionais, voltadas para o juiz, né, o que o juiz deveria fazer num determinado caso. Mas elas não tinham, nenhuma delas, houve 2 códigos de menores no século passado, nenhuma delas tratava de sequer um direito de criança e adolescente. Então, antes do Estatuto, antes da Constituição de 88, não havia previsão expressa do direito à vida para criança ou adolescente, época chamado menor, direito à saúde, direito à educação, integridade física. Talvez por isso a lei nova, comparadas às leis do século passado, ali em 1990, choque tanto ainda, né? Nós nos acostumamos historicamente com um padrão de não garantia de direito para crianças ou adolescentes. Agora, doutor, o Estatuto trouxe uma série de garantias para crianças e adolescentes, por exemplo, atendimento prioritário na saúde pública, uma série de benefícios e uma série de direitos fundamentais para as crianças. São garantias importantes, não é? Na realidade, o Estatuto, ele traz direitos e garantias que todos nós adultos já tínhamos, né? Porque tanto eu quanto você temos direito à vida, temos direito à educação, direito ao trabalho, direito à integridade física, direito a tratamento digno. A legislação, ela teve a importância do Estatuto fundamental foi de tentar gerar um novo cenário, né? De que sim, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Então, esses direitos são importantíssimos e quando bem aplicados, o resultado é sempre muito positivo, né? Então, quando eu consigo garantir, por exemplo, que uma criança, lá desde de tenra idade, consiga já acessar a rede pública de ensino, comece com direito à creche e tenha possibilidade já na adolescência de finalizar o ensino médio, significa dizer que eu consegui garantir um direito fundamental desse sujeito e que possivelmente ele vai ter um espaço no mercado de trabalho, vai ter um sujeito com mais acesso à cultura, a direitos políticos, enfim, né? Bom, e o Estatuto a gente também precisa combater de uma certa maneira esse raciocínio um tanto quanto raso, não um tanto quanto simplista, de que o Estatuto da Criança e do Adolescente só serve para defender bandido. Não é bem assim. O Estatuto garante punição para crianças e adolescentes, não é? Eu até faço a meia-culpa, eu acho que é uma falha nossa do sistema de justiça, inclui aí a OAB, o Judiciário, o Ministério Público, talvez tenha sido uma falha nossa em não conseguir esclarecer bem esse modelo do Estatuto, né? De fato, o modelo de responsabilização do adolescente do Estatuto, ele é diferenciado do sistema do adulto e isso é feito realmente de forma proposital pelo legislador, lá em 1990, para que se busque uma solução mais democrática, mais eficiente, né, menos sancionatória, com menos etiquetamento para o adolescente, para que se possa ainda assim pensar em investir nesse sujeito, né? E do ponto de vista, inclusive, econômico ou mesmo social, investir nesse adolescente que praticou um ato infracional é muito mais interessante do que simplesmente segregá-lo, né? Ele é um cidadão que vai viver 60, 70, 80, 90 anos, né? Se eu não investir na base dele agora, né, se eu não evitar que haja uma escalada, né, na prática de crimes por esse sujeito, na época chamado de ato infracional enquanto adolescente, o Estado vai ter um consumo, um gasto com o sistema prisional, com investimento em sistema previdenciário para garantir que o sujeito que não consiga emprego tenha alguma remuneração, assistência social. Então, o investimento no socioeducativo da forma que com o mínimo de segregação, ele tem uma razão de ser, ele tem um motivo, né? Assim como a Alemanha faz, a Alemanha estendeu há uma década passada um sistema parecido com o nosso socioeducativo para sujeitos até 25 anos, em situações excepcionais até 29 anos, porque é um sistema mais eficiente, né? O adolescente, por exemplo, no sistema socioeducativo, o índice de reincidência fica em torno de 20%. A gente chama de reiteração, por pior que seja o sistema, né? O índice de reiteração ou reincidência do adulto beira os 70%, em alguns casos 90%. Então é um sistema que vale a pena se investir, não só para o adolescente, a quem eu defendo, mas também para a sociedade. Bom, e o que
preciso fazer para avançar, então? Onde a gente precisa avançar para que esses direitos que estão preconizados no ECA sejam efetivamente vividos e gozados por crianças e adolescentes? Talvez eu trabalho há 13 anos já com o direito da criança, o Estatuto tem 27 anos, e a situação que nós nos esbarramos a cada aniversário e a constatação que se verifica é a irresponsabilidade ainda do poder público, né? Do legislador, do executivo. Me impressiona que, se você for pegar a Constituição de 88, e lá consta a assinatura, né, dos políticos, dos deputados constituintes que fizeram esse documento, a Constituição, a nossa Carta Máxima Constitucional, eles se comprometeram em garantir uma política pública eficiente e prioritária para crianças e adolescentes. Aí depois esses mesmos deputados assumiram cargos de governador, cargos executivos, cargos de prefeitos, e aí não garantem mais esses direitos. Então eles mesmos se comprometeram e esses mesmos políticos não garantem. Então demonstra uma irresponsabilidade da classe política em relação aos direitos da criança, né? Pois é, e a gente tem que ficar vigilante e continuar acompanhando e cobrando que isso seja de fato levado a cabo, né? Dr. Enio Gentil Vieira, da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de Santa Catarina, muito obrigado pela participação aqui no Outro em Ponto. O assunto não se esgota aqui, Jamais. É assunto para muitos programas e o senhor é convidado para vir sempre. Muito obrigado, muito obrigado.